Nós estamos celebrando a semana que os cristãos em todo o mundo celebram, a Semana Santa, ou, se você preferir, a Semana da Paixão. Qualquer país cristão está celebrando. Alguns celebram a sexta-feira como feriado, outros nem tanto, apenas como uma data comemorativa, mas todos os países cristãos celebram a Semana da Paixão ou a Semana Santa. Agora, você já parou para pensar por que nós fazemos isso? Por que nós celebramos a Semana da Paixão? Olha, Leandro, é claro que nós celebramos por conta do sacrifício de Jesus, a paixão de Cristo. Mas nós celebramos não é à toa. Então, eu preciso dizer para vocês que isso teve um início, teve uma data onde começou, onde foi decidido que seria dessa maneira. Nem sempre foi assim. Então, eu preciso começar dizendo para você que essa palavra paixão, a Semana da Paixão, a Paixão de Cristo, a Semana Santa, essa palavra paixão ela não deve ser confundida com a palavra comum que a gente utiliza, paixão. Paixão aqui, no caso, ela quer dizer sofrimento. A paixão de Cristo trata do sofrimento de Cristo. É um termo teológico cristão para retratar os eventos, os sofrimentos físicos, espirituais, mentais, que Jesus havia experimentado desde o seu julgamento, ou melhor, que antecederam o seu julgamento até a sua execução. A paixão, ou a Semana da Paixão, ela entrou no calendário cristão no ano 325, quando o imperador Constantino I, ou Constantino o Grande, ele dirige um famoso concílio, o famoso concílio de Nicéia, organizado também pelo Papa Silvestre I. E nesse concílio, eles tomam decisões importantíssimas que afetam o nosso calendário até os dias de hoje. Um deles foi decidido que a Semana da Paixão seria celebrada do domingo a domingo, nesta data que nós celebramos hoje. Começa no domingo de Ramos e encerra-se no domingo da ressurreição. E por que domingo de Ramos? Fazendo alusão ao texto onde diz, ou retrata, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O texto lá de Mateus 21, de 1 a 11, diz: Jesus entrou na cidade de Jerusalém, montado num jumentinho. Enquanto ele entrava em Jerusalém em direção ao templo, muitos estendiam suas vestes e ramos de árvores pelo caminho. Então, é essa a ideia. A Semana da Paixão, ou a Semana Santa, foi estabelecida nesse concílio, o concílio de Nicéia, que iniciaria-se no domingo de Ramos e encerraria-se no domingo da ressurreição, que seria o dia de hoje. E só para título de curiosidade, nesse concílio de 325, foram estabelecidas outras decisões também. Por exemplo, estabeleceram quais seriam os livros sagrados, que até hoje a Igreja Católica os tem. Foi estabelecido também o catolicismo como a religião oficial do Império Romano. E, entre isso, outras datas religiosas também. Enfim. Agora, você pode se apegar à ideia da paixão ou da Semana Santa a partir das informações históricas que eu estou passando para você. Você pode se apegar à ideia do que nós fazemos e entender a partir desse ponto de vista histórico, bem superficial que eu passei para vocês. Mas nessa manhã, eu quero fazer um convite para você. Eu quero fazer um convite para você olhar para o evento da paixão, olhar para a paixão de Cristo, o sofrimento de Cristo de um outro prisma. E para ir na contramão mesmo, propositalmente, para ir na contramão do que eu disse a vocês agora, do ponto de vista histórico, ainda que superficial, eu quero trazer à tona, trazer à luz uma outra testemunha, para falar conosco sobre do que se trata a paixão, do que se trata o sofrimento, por que foi necessário. E essa testemunha, ela tem muito a ver com Cristo. Essa testemunha, na sua essência, tem muito a ver com Cristo.
E digo mais, é uma testemunha que ela tem muito a ver também com um salmo que nós lemos agora, e você vai entender o que eu quero dizer. Então olha só, volta o seu olhar para o texto de Marcos, capítulo de número 14, verso 32, onde ele diz: então foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Você ainda não se deu conta de quem eu estou falando. Claro, eu não disse ainda, mas a testemunha que eu quero trazer para nós nessa manhã está aqui, no capítulo 14, verso 32. Essa testemunha está ali no Getsemane. Então eu quero convidar você agora a se imaginar saindo daqui onde você está hoje e tentando imaginar qual era o contexto, como que era o local onde Jesus estava. Ele estava no Getsemane, não era um lugar onde havia ido pela primeira vez. Alguns dos evangelistas vão dizer que ele costumava ir ali para oração. Então, eu preciso desenhar isso para você entender o que eu quero dizer. Primeiro, o lugar onde Jesus estava tem tudo a ver com a paixão. Se não, note que a palavra Getsemane significa prensa do azeite. E por que ela tinha esse nome? Porque o Getsemane, esse horto, esse jardim, ele ficava localizado na região do Monte das Oliveiras. E lá haviam muitas prensas de azeitona, que tinham o objetivo de moer, de esmagar, de prensar as azeitonas a fim de produzir o famoso azeite. Exatamente. Preciso continuar mais um pouquinho antes de entrar e apresentar a vocês a testemunha que eu quero. No Monte das Oliveiras, obviamente, havia uma árvore, um tipo de árvore muito comum, que era a oliveira. A oliveira produzia o quê? Azeitona. Correto? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver uma prensa de azeite, mas a prensa de azeite, ela possuía uma tora de madeira maciça e 4 pedras. E o objetivo era colocar-se as azeitonas e utilizar as pedras para esmagar as azeitonas a fim de extrair o azeite que estava nelas. Pois bem, eu quero apresentar para vocês aqui a testemunha da paixão. E a testemunha da paixão dessa manhã é a oliveira. A oliveira que estava no Getsemane. A oliveira que produz a azeitona. A oliveira cujo fruto produz o azeite. O Salmo 19, mais uma vez eu quero ler para você, ele diz: um dia fala disso a outro dia, uma noite revela a outra noite. Escute bem o verso 3. Sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz. Nós temos aqui no Getsemane uma testemunha muda, uma testemunha que não profere palavras, uma testemunha que não diz coisa alguma, mas ainda assim diz muito para nós, porque a essência da oliveira, a essência do seu fruto, está de maneira divinamente relacionada com o propósito ou com a paixão do nosso Senhor Jesus Cristo e com seu sofrimento. Senão, eu preciso explicar para você o seguinte: como que funcionava o processo de moer-se uma azeitona para que se dela extraísse o azeite? É preciso você saber primeiro que esse moedor, essa pedra de moer a azeitona, ela possuía 4 pedras. E cada pedra era utilizada no momento de moer a azeitona. E cada um desse momento, cada uma dessas fases, produzia um tipo específico de azeite. Olha só o que eu vou dizer para você. A primeira pedra que era utilizada para moer-se a azeitona, extraía dela o azeite que tinha a finalidade, o propósito de ser utilizado lá no templo, como óleo da unção. Exatamente, a azeitona, quando era moída pela primeira vez, pela primeira pedra, era extraído dela um tipo de azeite que era próprio para ser feito, para ser utilizado no templo como óleo da unção.
Olha só que testemunho incrível e que relação isso tem com aquele que estava ali no jardim do Getsemane, no horto ali, próximo ao Monte das Oliveiras, Jesus. Olha a relação da essência da azeitona com Jesus. Em Lucas, capítulo 4, 16 a 21, diz assim: ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga e, como era de costume, levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Querido, o azeite na Bíblia significa a presença de Deus. O azeite na Bíblia significa a presença de Deus. Quando se fala em ungir algo, é indicar que ali há a presença de Deus. Então a oliveira, no seu silêncio, mas ainda assim na sua essência, testificava de que a sua essência tinha tudo a ver com a paixão de Cristo, porque ali estava o Cristo, que é uma palavra hebraica, que no grego significa o Messias, e Messias quer dizer o ungido. O ungido. A paixão de Jesus, a paixão de Cristo, sendo retratada pela própria essência daquelas oliveiras silenciosas que estavam à sua volta. Isaías, esse texto que Jesus lê, é o texto que hoje nós encontramos em Isaías 61, de 1 a 3. Eu quero ler para você, olha que impressionante isso. Vou ler aqui, ó: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim. Isso aqui é Isaías 61, de 1 a 3. Está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes, para dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de um espírito deprimido, e eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. É de grande relevância a essência da oliveira e do seu fruto, porque até mesmo a natureza, como nos diz o Salmo número 19, do verso 1, que os firmamentos anunciam as obras das tuas mãos. Todas as coisas que nós vemos, aquilo que nós olhamos, aquilo que foi criado pelo nosso Deus, anunciam a grandiosidade do nosso Deus. Anunciam a grandiosidade de Jesus. E aquela oliveira calada, muda, na sua essência, anuncia e se identifica com o seu mestre, com Jesus que ali está. Portanto, queridos, é incrível, não dá para nós negligenciarmos a grandiosidade e os detalhes como o nosso Deus trabalha em toda a criação. Já parou para pensar que há uma oliveira pregando para nós o Evangelho? Você sai para um lugar onde há muita natureza, e você olha para o firmamento, olha para os céus, e os céus declarando a glória de Deus, as boas novas do nosso Senhor. Você vê um arco-íris no céu testifica sobre a palavra do nosso Deus. E uma simples oliveira, calada, muda, testificando acerca do nosso Senhor e Salvador. Mas nós não paramos por aí. Eu disse para vocês que a primeira pedra que moía a azeitona produzia um azeite para ser usado no templo, para a unção. O famoso óleo da unção. E naquele lugar havia Jesus, o ungido. O ungido cercado de oliveiras. Olha que cena magnífica e espetacular. A segunda pedra do azeite, que era a segunda pedra da máquina de moer,
ela produzia um óleo que era próprio para o consumo, para alimento. A oliva, o azeite de oliva, é um produto milenar e é utilizado como alimento em todo o mundo. A segunda característica da oliveira que se identifica com Cristo é que, quando ele é moído pela segunda vez, pela segunda pedra, ele produz um óleo próprio para servir de alimento. E olha só que comparação incrível, porque Jesus ele se identifica em João 6,35, ele olha para aqueles que o ouvem e diz: eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Ainda em João, capítulo 6, verso 51, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu a darei pela vida do mundo. Queridos, eu fiquei impressionado quando eu comecei a fazer uma comparação entre o fruto da oliveira e a paixão de Cristo, e o significado da sua morte e o seu propósito, porque eu não precisava ali sequer pegar um Novo Testamento, basta sentar-me embaixo de uma oliveira, prestar atenção nas suas propriedades e na sua essência que o próprio Deus havia feito, e começar a entender o Evangelho a partir de uma simples árvore. Aquela árvore sabe mais de teologia do que muitos sábios por aí. A árvore nos ensinando acerca do propósito do nosso Criador. Isso não é tremendo para você? Não é tremendo? Jesus é o pão da vida, é o alimento que nós precisamos. E aquela oliveira produz a azeitona, que ao ser moída produz um óleo que serve também para o alimento. Terceiro, a terceira pedra que é utilizada para moer ainda a azeitona, eu sei que você deve estar com muita dó da azeitona agora, porque já é a terceira pedra, coitada dessa azeitona. A terceira pedra que era utilizada para moer a azeitona, ela extrai um óleo próprio para se abastecer as lamparinas, para que houvesse luz nas casas. Era um propósito muito importante para as pessoas da época, não havia eletricidade, de modo que haver óleo de azeite para que a sua lamparina estivesse acesa era muito importante. Olha aí mais uma relação direta com Jesus, uma relação direta com o nosso Senhor, porque em João 8,12 ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 1, 4 e 5 ele diz: nele está a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Meus queridos, mais uma vez, uma relação direta entre o fruto da oliveira e a missão do nosso Senhor Jesus. Assim como aquela oliveira produzia a sua azeitona, e as suas propriedades eram óleo da unção, era alimento, e agora luz, assim também nós encontramos todas essas coisas em Jesus. É nele que nós encontramos isso. É disso que se trata a Semana da Paixão. Não é aquela semana onde as pessoas se abstêm de carne para comer peixe. Não é a semana onde as pessoas elas abusam do chocolate, abusam dos ovos de Páscoa. Não é a semana do coelho. Não é a semana comercial. Mas é a semana onde nosso Senhor, de segunda a segunda, Ele passa por um processo que aponta para a cruz. Mas todo esse processo, ele tem um propósito. E nós vamos chegar lá. Quarto, agora sim. Quando a azeitona está lá, ainda suplicando pela vida dela, vem a quarta pedra. A quarta e a última pedra. A quarta pedra, ela extraía já está só o bagaço da azeitona, mas o produto que se extraía da azeitona era próprio para a produção de sabão. Sabão. A quarta pedra era utilizada para a extrair da azeitona, um produto que posteriormente, mais tarde, ia se tornar sabão. Será que sabão tem alguma relação com Jesus? Tem alguma coisa a ver com Jesus? Olha,
Unção. Eu entendo, óleo para ungir. Ali está ungido. Imagina se alguém vai até o Getsemane buscar azeitonas e num diálogo com alguém fala, eu vim buscar azeitonas. Para quê? Bom, eu preciso das azeitonas para a gente moer e fazer óleo de unção. E aí alguém diz assim, olha a coincidência, esse aqui, ele é ungido. A unção está sobre ele. Aí chega um outro e diz, eu vim aqui buscar azeitonas porque eu quero produzir um azeite para consumo próprio, para a nossa comida, para a nossa alimentação, porque o azeite é algo saudável. Fala, olha que coincidência incrível, este aqui, além de ser ungido, ele também é o pão da vida, ele alimenta os que estão com fome, ele sacia a fome daqueles que estão morrendo de fome, estão desnutridos espiritualmente, ele sacia a sua fome. E chega um terceiro e diz, olha, eu quero um pouco dessa azeitona para produzir um azeite que vai encher a minha luminária e eu vou poder ter luz na minha casa. E aí a outra pessoa diz, olha, que coincidência incrível, ele não é só ungido, ele não é só o alimento que mata a fome do homem, ele também é a luz do mundo, porque nele está a luz do mundo. E quarto, sabão. Qual é a relação com Jesus? O sabão ele é utilizado para limpar. O sabão ele é utilizado para tirar as impurezas. O sabão ele é utilizado para tirar aquilo que é sujo. Aquilo que não está apresentável, que não está de maneira decente, aquilo que você não quer na sua casa, aquilo que cheira mal, aquilo que tem um aspecto ruim. Pega um sabão, vamos mudar esse negócio. Jesus, na Epístola de João, capítulo 1, verso 7, ele diz, se, porém, andamos na luz como Ele está na luz, se, porém, andamos na luz como Ele também está na luz, temos comunhão uns com os outros, que mais? E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica, nos limpa de todo o pecado, porque sabão dá a ideia de purificação, de limpeza. Nós encontramos em Jesus a purificação. Olha só a lição que essa oliveira, a simples oliveira muda, calada, está nos dando acerca de Jesus. Não precisou de um concílio, não precisou de um papa, não precisou de um imperador, o grande, uma simples oliveira, no seu silêncio, descrevendo o propósito do nosso Salvador, e não é à toa, o próprio Deus, porque o Salmo 19, verso 1, os firmamentos anunciam as obras de tuas mãos. É Deus pregando para tudo quanto é lado, é Deus ensinando, é Deus manifestando, é Deus declarando, não às escondidas, mas claramente nos dizendo. Se você precisa de um coração limpo, o Salmo 51, Salmo de Davi, 51, verso 10 diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova-me o espírito reto, puro, limpo. Se você precisa da misericórdia de Deus, Salmo 51, de 1 a 2, ele diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga, limpa, usa sabão, tira as minhas transgressões, segundo as multidões das suas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me, usa-me o teu sabão, limpa de toda iniquidade, purifica do meu pecado. Purifica-me do meu pecado. Queridos, para que o fruto da oliveira, a azeitona, pudesse produzir o seu fruto, o seu produto, quer seja o óleo para ungir, o óleo para alimento, o óleo para trazer luz, e o óleo para purificar, a azeitona precisava ser esmagada. Jesus precisava igualmente ser esmagado. Precisava ter sua carne moída. Não apenas 1, 2, 3, 4. E o fruto dessa tortura física, psicológica, mental, iria trazer para cada um de nós salvação, porque Ele é ungido de Deus para nos salvar, nos perdoar os pecados. Ia trazer para nós alimento para nossa alma, porque Ele é o pão da vida. Ia trazer para nós
luz para aqueles que vivem em trevas, iria trazer para nós purificação dos nossos pecados, das nossas transgressões, porque do jeito que estamos, não podemos continuar. Quero ler mais uma vez para você o Salmo 19, de 1 a 4, porque para mim, quando eu leio isso, eu vejo a oliveira. Eu vejo Deus cumprindo isso em todas as coisas, e a oliveira se destaca. Ela é a nossa testemunha, ela é a pregadora dessa manhã, é ela que nos testifica. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das tuas mãos. Um dia fala disso a outro dia, e uma noite o revela a outra noite. Sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nessa manhã eu não quero que você creia em mim. Quero que você creia na oliveira. Creia no fruto da oliveira. Porque a oliveira, não à toa, se identifica com Cristo. Se identifica com a missão do Cristo. Porque ela denuncia a obra das suas mãos. Agora eu quero convidar você. Nós vamos já ceiar. Talvez você não tenha tido aí na sua mente, nesse momento, a ideia, a percepção de quão profundo é o sacrifício de Jesus. Saiba que aqui em Marcos, capítulo de número 14, verso 34, quando ele lhes disse, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. E o verso 35 diz, indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava, para que, se possível fosse, afastava dele aquela hora. Existe um pastor, comentarista bíblico, que ele entende que esse texto, no verso 35, indo um pouco mais adiante, prostrou-se. No seu comentário bíblico, ele diz que esse prostrou-se não foi algo voluntário, como alguém que simplesmente se prostra. Mas, na sua concepção, isso é a opinião dele, mas eu acho que faz muito sentido, é que esse prostrou-se, é que Jesus estava demasiadamente abatido, ele estava profundamente aflito, e esse prostrou-se, é como se ele estivesse cambaleando, caísse em terra, tamanho sofrimento, tamanha angústia que lhe corroía, mas ele sabia que aquele momento onde ele estava sendo esmagado, torcido, o peso que estava nas suas costas, o peso na sua carne, aquela angústia, é como a oliveira que quando é massacrada, quando é esmagada, quando é torcida, ela produz o seu fruto, e Jesus sabia que o fruto dele precisava ser cumprido, e ele cumpriu calmamente, para que tivéssemos salvação, para que fôssemos alimentados, para que fôssemos iluminados, e para que fôssemos purificados, e assim, aceitos diante de nosso Pai, para que um dia todos nós possamos diante de Deus, no grande dia, ouvirmos do nosso Senhor, bem-vindo meu filho, entra porque chegou a tua hora. Todas as coisas velhas já passaram e agora tudo é novo. Por isso que ele precisava ser esmagado. Por isso que ele precisava ser torcido. Quero convidar você agora a baixar sua cabeça e pedir ao Senhor que te ajude a compreender isso em profundidade. Olha, querido, eu não estou preocupado se você se arrepia quando você ouve isso. Nem tampouco acho que Deus está preocupado se você se emociona e fica arrepiado. A preocupação de Deus é se isso está trazendo transformação para você, se você está recebendo isso, se isso te rasga, se isso te transforma, se isso faz com que você abrace o Cristo.
e deixe que Ele te abrace e faça de você uma nova criatura.